Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom, vocês que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aí, que vocês são uma grande bênção, né? Assim como todos aqui estão presentes. Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, né, mais esse tempo tão precioso de Deus sobre as nossas vidas, né? Ainda mais quando a gente tem uma semana que acredito que vocês já começaram a compreender um pouco quando eu trago as mensagens de Deus para vocês, principalmente aqueles que não me conheciam, estão começando a me conhecer agora, e vocês já viram que eu faço muitas perguntas para Deus e questiono muito sobre todas as coisas, porque há uma vontade dentro de mim de aprender realmente sobre o reino de Deus. E eu não, desde a minha conversão e tudo mais, já peguei tudo que vocês imaginarem pela frente aí de pessoas cheias do Espírito Santo, mas também outras cheias de inimigos, digamos assim. Muito mais pessoais do que espirituais. Tá? Então, uma das coisas que a gente vem fazendo sempre pergunta, e sempre já falo, acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu falo para vocês que durante a semana, né, a gente fica preparando para chegar aqui o Shabat, né, perguntando para Deus, né, dar respostas, dar uma série de coisas para nós, para que a gente possa ter um entendimento da Tua Palavra de uma forma plena, para a gente poder organizar o nosso dia a dia, a nossa fé principalmente, né? E ele vem com respostas fantásticas, né? Principalmente nessa porção, Tazria, né, que concebe, que vai de Levítico 12:1 até 13:59, segundo Reis 4:42 até 5:19, e Marcos capítulo 15 e 16. Pois é, estamos encerrando o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos, nesse dia, né? E é engraçado porque tudo que a gente pergunta para Deus, Ele mostra, não apenas para nós, seres mortais. Hoje, um grande erro da seita religiosa, ela busca o individualismo, né, das pessoas, para que elas, com instituições, prevaleçam sobre os indivíduos divididos. Então ela divide nós, as nossas vontades, nossos desejos, elas exploram essa forma de desejo que a gente tem nesse mundo, de vencer nesse mundo, né? Então eles dividem o grupo e assim nós não temos força contra essas seitas religiosas, que nós podemos dizer assim. Isso é uma estratégia do inimigo, realmente, para fazer com que o povo seja humilhado, cativado, aquela coisa toda. E por que eu estou dizendo isso? Justamente por causa disso aqui. Hoje nós temos uma porção bem interessante, que é assim: quando a mulher concebe, né, seja o menino como a menina, tem todo um procedimento ali a ser realizado. E o mais engraçado é que, por mais que se tente desprezar o Antigo Testamento, né, caducou, aquela coisa toda, os conceitos aqui são naturais. Se a mulher nasce um menino, por exemplo, são 7 dias que a mulher ali fica de preparo, de recuperação, aquele negócio, depois mais 33 dias, ou seja, é a quarentena após parto. No caso de mulher, são 66 dias, quando nasce. Então, ou seja, é uma forma que nós temos de identificar que a lei é feita para este corpo. Para o corpo que você está ocupando nesse momento aqui, que foi escolhido entre você e Deus, quando você veio para cá, como deveria ser, para você cumprir a sua missão. Então, ou seja, como é que eu vou rejeitar algo que é da nossa própria natureza física, constituição física?
Esquece essa parte de pega o cordeiro, o pombinho, pá, aquele negócio da circuncisão do 8º dia, aquela situação toda, porque já foi tudo isso daí, já foi cumprido lá na cruz. Se vocês ainda não entenderam, mas o conceito, tanto espiritual, de conexão espiritual, quanto material, a carnal, o conceito está vivo até os dias de hoje. Então não adianta você chegar e falar, não, agora caducou a lei, então tá bom, mas só que é o seguinte, se você tem um filho, a própria medicina vai dizer para você, olha, a partir de agora é assim. Você tem que esperar esse resguardo de 40 dias ou de 60 dias, que é um processo natural da constituição física do ser humano. Tá claro com relação a isso? Beleza. Só que ligado a isso, ele logo vem com uma porção da tesaria, que é justamente, é constituído de uma forma errada, as pessoas falarem que se trata de uma lepra. Quando na verdade são manchas esbranquiçadas que nascem na pele da pessoa, que elas não passam de uma para outra, tá? Não é que nem micose, lepra mesmo, aquela coisa toda. Ela não passa de uma pessoa para outra. Mas só que ela passa para a roupa que a pessoa está usando. Isso daí é devido à maledicência, ou seja, sabe aquele famoso fofoca no portão? Ah, mas você viu o vizinho? Você viu aquele, né? Ah, mas já imagina a mulher dele, daquele jeito que ela veste aquelas roupas. Isso daí é maledicência, pessoal. Lembra de Miriam, a irmã de Abraão? Foi falar mal pelas costas. Ali pegou uma lepra pesada. E essa daqui não. Essa daqui ela pega a pessoa que fala maledicência, que mentira, né? Fala as mentiras, que pega também na roupa, pega na casa, né? no imóvel, em tudo que ela possui que é dela, fica sempre contaminado. Tá? Então ela é retirada do acampamento, nesse caso aqui, como está sendo colocado, para que não tenha nenhum tipo de, como é que se diz? Não é espalhar a doença, mas ela é espalhar a maledicência pelo acampamento. Ou seja, ficar falando mal da vida dos outros, não é? Mal das pessoas, aquela situação inteira. É uma forma de cortar o mal pela raiz. Tá bom? E aí, é só você, tipo, mas dá um exemplo de pessoa, aquele negócio todo. Eu falo assim, é simples. Muito fácil. É só vocês hoje mesmo abrir qualquer aí, mídia social. Vai. Uma das coisas que eu fiquei reparando é que o pessoal fica perguntando se é sósia ou se é o verdadeiro, se é que o verdadeiro morreu lá no ano passado, o ano retrasado, ou se é sósia mesmo, aquela coisa toda. É simples. Dá um zoomzinho aí na última foto dele aí, que ele publicou essa semana, né? Que apareceu lá, está todo cheio de manchas brancas. Ele está começando a usar roupas até mais claras para disfarçar. Mas você pode ver que o rosto dele está todo... Ah, mas é da idade. Não. Aquilo se chama atzaria. Ou seja, maldição espiritual. Então ele já está contaminado. Então é só vocês prestarem atenção nisso daí. Isso que eu estou mostrando é uma das coisas que Deus vai mostrando para a gente. Os pontos do que significa essa situação. E quando a gente estuda, faz perguntas e Deus vai dando respostas para poder trazer para vocês a informação. E nesse caminho, né, a tisaria é uma doença sobrenatural, ou seja, não é uma doença física, aflige a pele e as posses da pessoa, é conhecido em hebraico de Lashon Hara, né, que é maledicência, comparado a uma pessoa morta. Porque a pessoa morta ela fica esbranquiçada de verdade. Então se você começar a reparar algumas coisas, começa a fazer sentido a maledicência espiritual
de como a pessoa age, de como é digamos assim, o desenvolvimento da pessoa, aquela situação inteira. Então isso são as respostas de Deus, que às vezes a pessoa, que nem, por exemplo, o senador Girão, assisti muito essa semana, né, por causa do evento que aconteceu, que a gente já vai comentar, onde ele falou que o povo está orando muito, são as respostas da oração do povo. Está aparecendo justamente, estão se revelando as situações. Só que também chegamos a um ponto onde, tipo assim, orar, nós estamos orando, mas chegou a hora também de parar de falar, parar só de ouvir e começar a agir, como foi na travessia do Mar Vermelho. Nós estamos na porta do Mar Vermelho. É hora das pessoas começarem a marchar, principalmente lá no parlamento, que tem o poder de tomar decisões, estão falando para o povo fazer aquilo que eles são incompetentes para agir. Então isso daí vai gerando essa dissaria sobre a vida deles. Não pensam que vão passar impunes. O próprio Senhor está falando, marchem. Marchem. Não aguarde. Aguarde que a coisa vai começar a esquentar. E nisso daí, a gente vai perguntando, e vai tendo respostas. E o mais engraçado é que essa semana surgiu aí uma grande polêmica, vocês já estão sabendo aí, do nosso querido Twitter, né? O X, né? Do Elon Musk. Né? Grande abraço. Hello, Elon. Hello, Musk. We're welcome. Então, nós agradecemos muito, não por ele ter feito o que fez, não é isso. Mas é interessante a coisa como ela é divina. Mas com um sempre vai dar o 2. A gente vai começando a entender a matemática de Deus. Ok? Vamos lá. Quando o nosso querido Elon Musk colocou as suas publicações, fez o seu desabafo, é engraçado como as pessoas querem provas, querem isso, querem aquilo. Aí veio lá um cidadão que fala que ele não planta nem capim, né? Começaram. É que eu falo, aqui a gente prova a maledicência. Como a gente entra sem saber esse ritmo da maledicência. E aí mas eu ri muito, pessoal, com tudo aquilo que foi colocado por Deus para a nossa vida. E aí eu tenho que confessar que eu tive que sentar no chão para rir. Então vamos lá. O que foi de tão engraçado? E o que isso daí, volto a repetir, não vou falar de política. Nem pode. Ok? Estou proibido de falar de política porque temos um negócio para fazer aqui e ainda não posso ir preso. Porque o que eu vou falar eu vou preso. Então, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto que... né? Vamos lá. O que a gente pode colocar a nível de espiritualidade, a nível de religioso? Né? Eu vou desviar um pouco o assunto para que volto já para eles, para que vocês entendam. Hoje, como a gente sempre fala, né? Aqui já cansamos de falar, Deus já nos apresentou diversas formas de ensinamento. Do porquê esses cultos que falam aí de prosperidade, culto da cura, culto daquilo outro, e parará, e a gente só vê igrejas lotadas, abarrotadas, e falando assim, não, ali tem o poder de Deus. Mentira. Já começa por aí a maledicência. Mentira. E vou explicar o porquê. Vou tomar como base
uma das situações que se repete diariamente. Ok? É só ligar qualquer canal aí, evangélico, e vocês vão ler a ver. Você quer ficar rico? Aqui vai ter o culto da riqueza. E outras coisas mais, outros assuntos, marido, casamento, saúde, imposição de mãos e tudo mais. Olha, aqui tem culto que vai ter a tenda de não sei o que. Só para vocês já entenderam o recado, tá bom? O que é isso daí? É um culto de maledicência. Por quê? E a gente consegue provar muito forte nisso. Mas eu vou me ater nesse culto da riqueza, ok? Para isso. Aí vem a palavra do Senhor para todos nós e direciona. Observa isso. Como a pessoa fala, como a pessoa prega, como é que ela induz as pessoas ao erro. Ao erro. E aí eu fico assim, como induz a pessoa ao erro? Se a pregação está falando, se ela aceitar Jesus na sua vida, vai ter prosperidade. Tá bom, vai ter prosperidade, mas não significa que ela seja rica. E o que eles tendenciam a relacionar prosperidade com riqueza. Isso é engano. Isso é maledicência. Para que você se torne eterno dependente daquela seita. A gente diz o seguinte, e é uma das verdades que a gente precisa entender. Voltando ao capítulo Elon Musk, comparando com essas situações das igrejas. Das igrejas. Vamos lá. O nosso ministro, né, logo de cara, já me faz aquela ameaça. Se não cumprir as regras, se não cumprir a legislação, se não fizer isso ou não fizer aquilo outro, e piriri pororó, vai sofrer sanções, penalidades, multas e aquele negócio todo. Aí vem um outro, menos sábio ainda, e fala, esses ricos, que sempre criticando a riqueza, né? Ele nunca precisou, né, se esforçar para nada, né? Então, a gente já sabe que de onde veio a riqueza dele, né? Então a gente começa a analisar as críticas no sentido de tipo assim, um cara rico que está aí, que isso, que aquilo, e parará. Aí vem um outro também na televisão, comentarista de futebol, que chama o cara de vagabundo. Tá? E a gente vai observando tudo isso daí e fala assim, mas Deus, onde está o segredo? Que eu só estou escutando as maledicências para cima dele. E ele só quis revelar a verdade. Pois bem, Deus é tão maravilhoso que chega para a gente, joga na cara da gente e fala assim, agora você entendeu? Eu falo assim, sim senhor, entendi. Quando a gente começa a analisar as críticas, em primeiro lugar, do ministro, do maledicente lá, né, que só gosta de falar de capim, né, e do craque, pseudo craque, né, que gosta também de ficar metendo pitaco na política, né. Então, ou seja, a gente começa a observar essas pessoas que estão falando mal. Eu perguntei assim, por que eles falam mal de uma pessoa que eles não conhecem? Só porque a pessoa falou a verdade? É por isso que se dispara maledicências? Para derrubar uma verdade? Só que tem uma história por trás de uma verdade. Que história é essa? Eu fui pesquisar. E aí que veio a resposta. Quando a gente pesquisa sobre a vida de uma pessoa, para saber como ela chegou naquele status, por que ele não ficou rico de um dia para a noite assim? Okay? Ele teve que trabalhar, teve que fazer seus esforços, teve que fazer suas escolhas
para chegar aonde chegou. Ou seja, alvo, objetivo, foco. Ok? Então ele desenhou um alvo no seu objetivo que ele tinha na vida. Ok? E ele conquistou esse objetivo. É por isso que a gente olha desse modo, eu uso essas orientações para justamente olhar o foco dessas igrejas que falam da riqueza. Só que elas amamentam as pessoas para que se tornem dependentes como se fossem crianças para sempre. Elas não mostram como fazer para você observar o seu alvo. Ir atrás em busca da sua riqueza. Deus vai te capacitar? Com certeza, já cansamos de falar aqui. E já colhemos muitos testemunhos em relação a isso. Ok? Agora, o que é rico para você? É conseguir 1 milhão e está tudo bem? Você já se considera rico? Cria o alvo. 10 milhões está bom para você? 20 milhões? 1 trilhão? Ou você é que nem o presidente lá, que é um saco sem fundo? Que tem tudo, mas não olha para mais ninguém e só quer ter tudo, mais nada. Como é que são os seus objetivos e seus alvos? E a custa de quem? Do quê? São essas perguntas que nos levam a esse capítulo aqui. Por que disso? É muito fácil chegar a falar para as pessoas, cria teu objetivo. Aí vem os coaches da vida, que tem solução para tudo, menos para a própria vida deles. Sabem fazer de tudo, mas não sabem resolver os próprios problemas. Enfim, tem todas umas situações de pessoas aí que dizem, aí vem para um programa de televisão, aí fazem os negócios que, nós vamos dar palestra, que nós conseguimos, então você pode enxergar também, e aquele negócio todo. Pessoal, traça o seu caminho e deixa o resto com Deus. Vai para cima do seu caminho. Por que eu estou dizendo isso com toda tranquilidade e segurança, se vocês me veem toda hora aqui falando que está precisando de dinheiro nessa obra, aquele negócio todo, mas ela não está parada. Ela não está parada. Se tivesse mais recursos, obviamente estava mais adiantada, mas ela não está parada. Quem vem aqui testemunha isso. Ela não está parada. E nós fazemos toda hora adequação para poder levar vocês no ensinamento. Não parar com o ensinamento por causa de uma obra. Isso não vai impedir a gente de agir. Porque Deus não impede o seu próprio agir. Mas o que me chamou a atenção foi sobre a pessoa, o homem, Elon Musk. Quando você escuta todas aquelas críticas, aquelas situações, você fala, tá bom. Então é uma pessoa como eu, como você, aquela coisa toda, recebendo uma intimação de uma autoridade, digamos assim. E aí quando você escuta que o cara ficou rico, aquele cara é rico, aquela coisa toda, eu falo assim, tá, mas como é que o cara venceu? Mas só que é o seguinte, ele não venceu na vida. Ele venceu na vida e venceu o próprio autismo que ele tem. Ele é autista. E hoje se celebra no país aqui o favorecimento dos autistas, aquela coisa toda, parará. E aí você assiste um programa de televisão hoje, esse antigo atleta, né, jogador que gosta de falar de política, né, e fica nervosinho lá. Hoje ele fez uma coisa inteligente, que foi chamar o goleiro do Corinthians para fazer uma entrevista. E lá, a própria filha desse goleiro do Corinthians, o Cássio, todo mundo sabe, ela é autista. E ele falando das dificuldades que existe de escola, de atendimento, de todo um suporte, principalmente para quem não tem recursos financeiros, para
as pessoas que têm autismo. Então, quando você começa a observar essas situações de pessoas do mais alto poder deste país, criticando um autista que conseguiu chegar a ser o cara mais rico do mundo, coisa que eles nunca foram competentes sem explorar ninguém, você começa a falar, é agir de Deus. Para mostrar para nós que somos capazes, sim, de superar todas as nossas dificuldades, superar todos esses palavreados que existem por aí, de demagogia, que tipo, aqui você vai ser rico, aqui você vai ser salvo, aqui você vai ser isso. Isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Testemunhos falsos, que eu dou testemunho de que eu vi a mentira, sei das mentiras, de pessoas que sobem nos altares por aí, recebem dinheiro antes, para poder dar testemunho falso no altar, para aparecer na televisão. Eu mesmo já cansei de ver, já testemunhei aqui também para vocês. Isso é mentira. E o próprio Senhor mesmo fala, para aquele que foi curado, fica quieto. Deixa o Espírito Santo mostrar para as pessoas como é que você foi curado. Muitas pessoas que conhecem meu dia a dia, sabem do meu dia a dia, sabem das dificuldades que eu ando enfrentando por aí. Mas não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Porque não é para mim, é para Deus. Eu vou honrar o nome dele. Esse é meu alvo, esse é meu objetivo. Ah, mas você não tem multidões. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Eu quero ter a aprovação de Deus. Não é os aplausos da multidão que vão me fazer deixar de desfocar o alvo. Meu alvo é revelar Deus para vocês. Meu objetivo é tornar Deus na vida de vocês aquele amigo que você vai dormir com ele, vai acordar com ele, vai chorar com ele, vai dar risada com ele, viver com ele como eu faço no meu dia a dia. Quem me acompanha sabe que é assim. Em tudo eu estou com ele. Em tudo eu peço a presença dele. Em tudo que eu faço. Até para tomar banho, eu fico conversando com ele. Agora há pouco, estava tomando banho. Antes de vir para cá, estava conversando. E aí, Senhor, o que nós vamos falar hoje? Como é que a gente faz? Já dei para você a semana inteira um monte de informações. Foco no alvo. Ele falou assim para mim. E você? Qual é o foco do seu alvo? E aí a gente já entra em Marcos para a seguinte situação, que está no capítulo 15. Tá? Quando Pilatos vai lá, ele pergunta para as pessoas, quem você quer que nós libertemos? Tá? Yeshua Bar Rabá ou Yeshua Ben Yosef, da descendência de Davi. Quem vocês querem que eu liberte? Quando a gente fala de vencer no mundo, eu estou escolhendo o porcamente traduzido por Barrabás. Barrabás, né? Que na verdade o nome correto é esse. Filho do pai. Que nem
Simão Bar Jonas, filho de Jonas, que é o conhecido Pedro, a pedra, Kefa, pedra, ok? Bar é que nem bem, filho de, ok? Isso é hebraico, para quem não sabe, bem-vindo à linha de hebraico, ok? Então, ou seja, salvação pelo filho do pai e salvação pelo filho de Davi. Que é a herança de Yosef, Davi, ok? Então, quando você chega, eu quero ser salvo para vencer no mundo. É isso que a multidão falou naquele momento. Através de quem? Do sacerdócio. E o que é o sacerdócio de hoje? Ele quer que você vença no mundo. Então eles estão querendo que você solte quem? E crucifiquem quem? Ficou claro agora para vocês? Do que é praticado hoje? A mesma coisa, os mesmos tipos de sacerdócio que te levam para isso. Esse aqui vivia no mundo, assassino, né? Agitador, tudo aquilo que não traz paz, traz guerra, ódio, rancor, mágoa, tropeço, prisão. Novidades no dia de hoje? E esse daqui? Reino de Deus. Qual dos dois você quer? Qual dos dois você espera alcançar? Ser um vitorioso, tendo seu nome escrito no livro da vida eterna, ou ser vitorioso e ter uma estátua que te lembrem de você em algum momento, quando alguém passar lá e os pombinhos fizerem sujeira na sua cabeça, né? Ou um quadro na parede, um título, alguma coisa nesse sentido, que quando o mundo acabar, ninguém vai saber quem é você. Você também acaba a tua história. Então, como você escolhe? Da mesma forma que lá no mesmo capítulo 15 e 32, as pessoas estavam passando lá embaixo, desça da cruz. Se você descer da cruz, nós vamos te seguir. O engraçado é que se ele descesse da cruz, não iam seguir ela. Ia fazer a mesma coisa que hoje. Provas, provas, provas e mais provas. Talvez eu seja o cara mais provado nos últimos anos. Nesses últimos 15 anos da minha vida com Deus, desde a minha conversão até agora, acho que eu sou o cara mais provado de todas as maneiras, não por Deus, mas pelo próprio homem. Pelo próprio homem. Há sacerdotes que não suportam a minha pregação, porque eles falam, machuca. Por quê? Fala assim, mas por que te machuca? Porque você fala a verdade, que eu tenho vergonha de falar no altar. Mas por que você não fala no altar? Porque você tem vergonha de falar a verdade no altar? Porque eu não sei o que vão pensar de mim depois. Mas aí você está preocupado com a sua aparência e não com a verdade de Deus. Já perceberam que muitas das pregações de hoje é para aparência, para engrandecimento do homem? Ah, ele é santo, então eu quero que ele imponha a mão sobre minha cabeça. Eu imponho a mão na cabeça de todo mundo no meio da rua. Não preciso de cerimonial, não preciso disso. Ah, agora vocês passam, faça corrente, eu vou estender minha mão. Eu abençoo todos os dias todo mundo no meio da rua.
As pessoas me cumprimentam, oi apóstolo, ô Paulo, tudo bem, Deus te abençoe. Ele que retribua a tua bênção, meu filho. E multiplique. Assim, todos os dias. Sai para fazer, vai no ônibus, vai no trem, vai no metrô, Cara, vai em qualquer lugar. No hospital, na casa das pessoas, qualquer lugar. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto de bênção Deus derrama sobre a vida das pessoas. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem no meio de hoje. Se uma pessoa que é portadora de autismo fez foco na vida, venceu, enquanto um olha para o capim, ele olhou para as estrelas, mais perto de Deus. E o outro olhou para o inferno, por isso que ele só viu o capim. Deu para entender as diferenças do agir de Deus? Quando você tem foco, quando você tem o objetivo de querer chegar onde você precisa, você não precisa fazer esse desafio que nem fizeram com Cristo na cruz. Desça daí, não importa se vão te seguir ou não. Segue em frente. Segue em frente. Aqui nesse capítulo, quando ele está falando da tisaria, né, que são aquelas manchas sobrenaturais, no final do capítulo, né, no final do processo, quando a pessoa é totalmente tomada pela tisaria, pela mancha branca, é aí que está uma grande revelação. Ela é pura, não é mais impura. Ela é considerada pura. E é nisso que revela o Senhor. É nisso que revela o Senhor. Porque ela mergulhou de tal jeito dentro da própria maldade e da maledicência, que ela se purificou na própria maledicência. Isso é sobrenatural, pessoal. Isso é um agir sobrenatural. Todo mundo fica pedindo aí um poder sobrenatural todo mundo quer poder. Mas ninguém quer se superar todos os dias. Porque é um desafio muito grande se superar. Superar a si próprio todos os dias. É se reinventar todos os dias. Fazer algo diferente todos os dias. Ser criativo mesmo no tempo da tempestade. Mesmo diante daquilo, você não tem condições de fazer. Você vai lá e faz. E sai perfeito. Aí perguntam, como foi? Ele só responde, Deus. O Elon Musk foi assim. Ele mesmo mandaram para mim, agora à tarde, um dizer dele, que se não fosse Cristo, esse mundo já estava acabado. Esse mundo já está de pé por causa de Cristo. Palavras dele. E passaram agora. Preciso dizer mais? Ele foi atrás dos seus objetivos. Ganhou conhecimento, ganhou entendimento, olhou para as estrelas. Tem um poder de capacidade técnica superior ao da NASA. Uma das instituições que mais recebe dinheiro do governo e não consegue voltar para a Lua. Não consegue. O cara milionário, pelas próprias forças, vai e volta para o espaço, enche de satélite, é chamado de alienígena porque só olha para o capim. Deu para entender agora, pessoal, o agir de Deus? Superar
as próprias deficiências e dificuldades, é o nosso objetivo. Com Deus, né? Se você coloca Deus à sua frente, você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor. Você não precisa de discursinho, de programa de neurolinguística, de nada disso, dizer que você vai ser, porque se você ficar aqui, se você fizer oferta, se você fizer de compacto, se você fizer... Cara, ele já morreu naquela cruz, já derramou sangue, os seus pecados já estão perdoados, meu irmão. Você precisa de mais o quê? Para entender que agora a bola está na tua mão. Vai lá e vença. É decisão do campeonato. Você precisa fazer aquele gol para ser campeão e passar para a vida eterna. O que você está esperando? Você não faz parte da barreira. Quem está fazendo barreira para se defender é o inimigo. Ele que está condenado já. Ele tem que se defender. Por isso que a justiça hoje é falha. Deu para entender agora? A justiça hoje é falha. E é melhor eu calar a boca aqui, porque senão... Aposto. A coisa vai feder. E aí quando ele chega, ele vai falar aqui para você: meu Deus, por que me abandonaste? Aí os leigos, ministros leigos, vão a seguir o mesmo raciocínio daqui. Está vendo? O Senhor abandonou ele, Deus abandonou o Filho, para que ele morresse naquela cruz, para carregar os nossos pecados. Prefiro nem falar o que eu penso, mas tudo bem. Você esqueceu que isso é o Salmo 22? Ensinando o porquê que ele está naquele madeiro? Vocês não sabem disso, não? É como começa o Salmo 22. Como ele falava por parábolas, era a última mensagem que ele tinha que dar para alguém. Quem estava lá? Todos os que precisavam ouvir. E sendo sacerdote, não entenderam que era Salmo 22. Olha só o nível de sacerdócio que nós temos desde aquela época. Ah, mas eram judeus. Não, eram sacerdotes. Como nós temos hoje. Tem sacerdote que anda com tornozeleira eletrônica, tem sacerdote que vai para a cadeia, tem sacerdote por aí, e está todo mundo amando esses caras. Tem sacerdote, fiquei sabendo essa semana, eu tomei um susto gigante que eu não sabia, como eu dei uma fugida aí da parte das mídias sociais para ter um pouco de respiro de paz, principalmente para poder, algumas coisas que eu preciso muito dessa comunhão com Deus, digamos assim. Então, em certos momentos que eu, praticamente boa parte do dia, eu estou longe do celular. Então, eu estou dentro da obra aqui, ou estou na obra lá na rua, digamos assim, então não dá tempo realmente de ficar no celular. Peço até perdão para as pessoas que eu não estou conseguindo atender, vejo chamado lá, mas também não deixam um recado, não falam nada, então também não... Manda mensagem no WhatsApp, está aí, fácil, pessoal. Esse número de Pix aqui, quem puder ajudar, ajuda, mas está um número de WhatsApp para vocês, para a gente poder atender. Eu estou atendendo agora tudo à noite, tá? Então, me perdoe aí, porque além do atendimento externo, eu também tenho que continuar a obra aqui. Então, eu até peço já perdão para vocês. Mas nós estamos numa situação agora muito estranha, desse sacerdote que eu tomei conhecimento essa semana, que, pelo que eu entendi, vai casar pela 4ª vez. 3 já, em 15 anos, 3 vezes. E foi um cara
que quando eu apareci na igreja dele, com um brochezinho, com a bandeira de Israel e do Brasil juntas, ele mandou tirar aquilo, que aquilo lá era ostentação para judeu, porque judeu matou Cristo. Palavras dele, estava com o broche aqui. Nunca mais voltei na igreja dele. O Senhor falou, lá você não precisa mais ir. Mas eu quis te mostrar. Está aí. Olha como nós estamos hoje. E a própria palavra mesmo diz: ame a sua esposa. Não se divorcie dela. Cristo ensina. Por que você vai se divorciar da sua esposa? Isso é dureza de coração. Então imagina ele como está. Pior do que quando foi convertido. Imagina então uma pessoa dessas subindo num altar, proclamando o evangelho, indo para programas de televisão, falando de Deus com o coração duro. E se achando que está cheio do Espírito Santo. Certo? Vocês entenderam os Barrabás de hoje? Estão entendendo, pessoal? Então nós estamos numa situação bem interessante, né? E no 16:14, a incredulidade e dureza de coração que as pessoas hoje, quando têm o contato com pessoas que vivem em comunhão constante com Deus, com o Espírito Santo, elas são incrédulas. Por exemplo, ligam para nós: ai, apóstolo, dá para você vir aqui em casa, não sei o quê. Ah, vamos embora, tá, aquele negócio todo. Ah, tem quem vai comigo? Tem, beleza, então estamos indo. Então vai lá na igreja. Ah, mas quer a bênção. Por que será? Por que o pastor da igreja dela não vai na casa dela? Por que o pastor não unge e tira essa enfermidade? Por quê? O apóstolo tem que ir lá e a coisa acontece. Eu não sei responder. Já pedi para Deus até me deixar fora dessa. Mas ele fala: foi por isso que eu te escolhi, para você operar as maravilhas. Mas a incredulidade do pessoal, ele não falou, tá aí. A dureza de coração das pessoas é tão forte hoje em dia, é tão forte, que elas sabem onde está a bênção, mas elas não vão. Elas sabem aonde vai vingar aquilo que eles precisam, o projeto de vida, o projeto da realidade do alvo traçado. Elas sabem verdadeiramente aonde está a bênção. Não é porque elas frequentam lá a outra igreja que diz que faz e acontece. Que diz que faz e acontece muito, não é de Deus. O próprio Cristo não precisava fazer propaganda. O Espírito Santo revela. Essa igreja que vem muito para a televisão fazer muita propaganda, muito culto diário, aquela coisa toda, lá, não é de Deus. Não tem comunhão com Deus, porque não obedece e não entende a palavra de Deus. Quer falar do Espírito Santo, mas com a autoridade do inimigo, que nunca deixou de habitar nele. É isso. Então, quando a gente começa a olhar, quando Deus fala nos versículos 17 e 18 do capítulo 16, os sinais para que creiam: expulsar demônios, novas línguas, pegar serpentes,
Você imagina, né? O que você imagina que o poder do Espírito Santo faz? Isso daí não é propaganda e nem mérito de homem. Os crentes aqui dá testemunho daquilo que chega para nós. E são vários, toda semana, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. São vários. Mas chega um momento que você fala para as pessoas, vão na igreja. Vamos congregar, agradecer a Deus pela bênção alcançada. Ah, mas você está em reforma? Ah, mas você está aí falta uma pintura, falta uma decoração. Olha só, você veio para ficar olhando a casa ou para adorar a Deus? Em comunhão conosco. Com todos os presentes aqui. Ninguém vai te aprisionar aqui, não. Ninguém vai se assaltar aqui, não, dizendo que você tem que dar dízimo e oferta aqui, não. Aqui ninguém é obrigado a nada disso. Porque tem que vir de coração. Tem que vir por amor. E entender como essa obra funciona. Aqui não vai ter envelopinho, não. Para você chegar lá, está aqui envelopinho. O envelope é colocado na entrada. Está lá. Quiser entrar com envelopinho lá, porque todos os envelopes não é dado na mão nem no cestinho, é colocado no altar. Apesar que nós vamos mudar depois da reforma, vai ter o cestinho das pessoas, vão colocar lá no altar, no cestinho, lá no altar direto, como está escrito no livro de Deuteronômio. E esse cesto vai ser levantado para o Senhor. E ponto final. Então, pessoal, para vocês verem como nós levamos a sério a palavra de Deus. Porque só pode vir os de bom coração, os que realmente estão a fim de quebrar essa dureza, de atingir os seus objetivos, tanto pessoais como espirituais. Agora, se a zona de conforto da poltrona da sua casa, ou dos bancos confortáveis da igreja que você frequenta, ou do puxa-saquismo sacerdotal, porque você é um bom ofertante, isso te agrada, você faz parte da turma do Barrabás. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que resplandeça o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.